Saudações em Cristo, amados irmãos. Hoje nós falaremos sobre misericórdia. Antes faremos uma oração. Senhor nosso Deus, te pedimos a tua graça, Senhor, e a inspiração do teu Espírito, ó Pai, para que o que falarmos, Senhor, não venha somente de nós, Senhor, do nosso estudo, nossa capacidade, mas principalmente, Senhor, pela orientação do teu Espírito em nossa vida, Senhor, e que ele frutifique em nossos corações, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu essa pergunta? Onde estava Deus? Eu vejo de vez em quando essas perguntas, e até cristãos que fazem essa pergunta. Outro dia eu estava assistindo a uma cena da lista de Schindler, que nós vamos até ver no meio do nosso estudo, e é uma pergunta que um dos comentaristas fez ali embaixo, onde estava Deus quando isso acontecia? É a pergunta que o mundo faz, o mundo que não conhece a Deus faz. E hoje nós vamos responder um pouquinho sobre essa resposta, mas muito mais. O que nós podemos fazer? Muitas vezes, nós, movidos pelo nosso senso de justiça, e até as pessoas que não são cristãs têm esse senso de justiça, perguntamos por que Deus não impede isso? Por que Deus não destrói essas pessoas tão más? Por que Deus não age impedindo o nazismo, impedindo o fascismo, as destruições que há em guerras pelo mundo, fome que o pessoal passa, miséria que existe hoje? Por que Deus não age e culpa aqueles que realmente têm causado isso? Na verdade, essa sensação é aquela sensação de que tem alguma coisa muito errada neste mundo. E a culpa primeira que nós colocamos é em Deus. Se Deus é todo poderoso, se Deus é amor, se Ele faz o que Ele quiser, por que Ele não impede? Por que essas coisas acontecem? Por que meu filho pequeno adoece ou até falece? Por que pessoas boas morrem e pessoas más, pessoas horrendas, que cometem crimes, vivem às vezes até os 90, 100 anos? Para nós termos uma melhor noção de como Deus vê esse ponto, nós vamos ver um dos seus atributos, talvez um dos seus mais belos atributos, que é o atributo de misericórdia. A misericórdia de Deus é que faz com que nós não sejamos destruídos. Jeremias, quando estava olhando para a cidade de Jerusalém completamente destruída, pensava, por que Deus deixou que isso acontecesse? Ou por que Deus fez isso? Ele tinha noção que aquilo realmente tinha sido juízo e castigo de Deus ao seu povo desobediente. Mas, conhecendo bem o caráter de Deus, Jeremias fala um dos mais belos textos da Bíblia, que está em Lamentações 3, quando ele diz: volto àquele que me dá esperança, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e elas são o motivo de nós não sermos destruídos. Então, nisso, nós podemos começar a falar sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia é um atributo que fica entre o amor e a justiça. Ele fica nesse meio, amor e justiça. Se Deus fosse somente amor e não fizesse nada com a maldade humana, teríamos aquela sensação de que Deus não castiga aquele que merece. Mas se Deus fosse só justiça, todos nós já seríamos consumidos pela sua ira. Porque todos nós somos indignos da graça e da misericórdia de Deus. Tomás de Aquino ensinava que a existência de todas as coisas e a preservação de todas as coisas no mundo se deve à misericórdia de Deus.
Se Deus exercesse a sua misericórdia, todos nós já teríamos sido destruídos. Porque nosso pecado, que recebemos de herança de Adão, é o suficiente para que Deus destruísse toda a humanidade. Mas graças à sua misericórdia é que nós somos preservados, e nós vamos colocar isso como misericórdia preservativa de Deus, ou seja, ela mantém a sua criação. Não fez conosco o que ele fez com os anjos, colocando em cadeias eternas. Nós somos preservados, porque Deus tinha um plano maior. Então a pergunta, onde estava Deus? Estava exercendo sua misericórdia, que ele exerce sobre bons e maus. Diz a Bíblia que Deus faz chover sobre bons e faz chover sobre maus. Então não há nenhum privilégio para o justo nem para o injusto. Todos são preservados pela misericórdia infinita de nosso Deus. Mas também Deus tem um outro aspecto na sua misericórdia, que chama-se misericórdia restauradora. Deus não deixou com que o homem ficasse à sua própria sorte. Ele fez na sua eternidade um projeto, um plano. Enviou seu Filho ao mundo para que ele assumisse aquela culpa, pagasse aquele crime que era nosso. Ele pagasse o preço que é a justiça de Deus. Ele deu a sua própria vida, ele se tornou homem, se empobreceu e se esvaziou, e na sua cruz ele mostrou quão grande é a misericórdia de Deus para com o homem, que tomou o lugar do homem que deveria ser castigado, todos nós deveríamos ser castigados, tomou a pena em seu lugar. E ao cumprir a pena, que era nossa, Jesus assim conseguiu cumprir dois atributos que lhe são imanentes. Um atributo é o amor. O amor que deu a sua vida por nós, tomou o nosso lugar. E o outro atributo é a justiça, porque a justiça que precisava ser feita por aquele pecado foi cumprida em Jesus Cristo. Foi através de Jesus Cristo que nós agora somos considerados justificados. Por isso nós não somos justos, somos justificados. Porque a pena era nossa, mas quem cumpriu foi Jesus Cristo no nosso lugar. E esse é o grande atributo da misericórdia restauradora de Deus. Mas voltando àquela pergunta, por que Deus não agiu? Porque uma outra parte dos atributos de Deus chama-se paciência. A paciência de Deus é com que faz com que ele não haja, que retenha a sua justiça e retenha a sua ira. Ele se restringe de fazer a sua justiça porque ele espera pacientemente pelo homem. Em 2 Pedro, nós vamos ver que Pedro fala que Deus não retarda as suas promessas. Na verdade, o que ele é paciente e espera pacientemente que todos os homens se arrependam. Então, quando nós vemos Deus não agir, é porque Deus está pacientemente esperando com que todos nós nos arrependamos. Que nós confessemos o nosso pecado, que o deixemos e que nos tornemos seus filhos. Mas, além desses aspectos da misericórdia de Deus, preservativa, restauradora e paciente, também tem um outro aspecto importantíssimo para nós. Deus não só fez um projeto para o homem de salvação, Deus só não espera pacientemente, Deus só não preserva suas criaturas. Deus também mostra um cuidado imenso com todas as pessoas, principalmente os necessitados, os pobres e os vulneráveis. E isso está distribuído em toda a Bíblia. Vamos ver até algumas passagens assim rapidamente. Vejamos, os israelitas eram proibidos de colher
toda a sua plantação, para que os pobres respigassem de graça, ou seja, colhessem o que caísse e o que sobrasse dos campos. Eles também eram ordenados que doassem aos pobres até que eles não tivessem mais necessidades, principalmente vizinhos e parentes. O dízimo era dado aos sacerdotes para que eles também ajudassem os pobres. Os cristãos eram demonstrados a ajudarem os pobres, a cuidar dos órfãos, das viúvas e para fugirem do materialismo. Então nós vemos o cuidado de Deus, da misericórdia de Deus para aqueles que são mais necessitados. E como nós, cristãos, temos que reagir diante de tudo aquilo que aprendemos de Deus. Quando eu fui fazer esse estudo, é como se uma bomba caísse na minha cabeça, porque eu não tinha nunca conseguido entender a dimensão do que é a misericórdia de Deus manifestada na misericórdia através de nossas vidas. E fazendo estudos, comecei a entender e realmente comecei a ficar preocupado. Qual é a dimensão da misericórdia na minha vida? Qual é a nossa obrigação? Para exemplificar o que eu estou falando, vamos ver a parábola do bom samaritano, que Jesus fala em Lucas 10, de 29 a 37. Jesus, respondendo a um doutor da lei, que lhe perguntava como ele podia dar a vida eterna, Jesus lhe disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E esse doutor da lei, para se justificar, pergunta: quem é meu próximo? E Jesus responde falando uma parábola. Vamos vê-la? Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele.
No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Então perguntou Jesus: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Então vamos pegar nesta última frase de Jesus: vai e faça a mesma coisa. E aí começamos a segunda parte do nosso estudo. Devemos fazer a mesma coisa. Devemos exercer a misericórdia com aqueles que necessitam. E esse é o ministério da igreja. Assim como devemos evangelizar a todas as pessoas, isso é uma ordem bíblica, também devemos praticar misericórdia com todas as pessoas, que também é uma ordem bíblica. Algumas pessoas falam, mas eu não tenho o dom da misericórdia. Algumas pessoas sim, têm um dom específico para exercer misericórdia. Um exemplo conhecido internacionalmente é a Madre Teresa de Calcutá. É uma mulher que deixou tudo para cuidar dos miseráveis. Mas não precisamos ser Madres Teresas de Calcutá. Nós podemos fazer ao nosso redor, aos nossos parentes, aos nossos amigos, mas também e principalmente aos estranhos. Deus não nos deu a opção, eu faço porque eu quero. Não, Deus falou, é uma ordem, vá e faça o mesmo. Mas não está só aí. A Bíblia fala que você deve ir aos pobres, você deve proteger as viúvas. Tiago fala, devemos olhar os órfãos e as viúvas. A Bíblia é muito explícita, nós temos que fazer isso. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, já está em Tiago. Então, exercer misericórdia é uma obrigação de todos os crentes, não é só de algumas pessoas específicas. A igreja também exerce misericórdia como igreja. A questão da ajuda aos necessitados tem visto de uma forma errônea pela igreja moderna. Ela vê apenas como um subterfúgio para evangelizar as pessoas. Como se nós devêssemos simplesmente ajudar para que as pessoas se convertam a Cristo. É claro que o objetivo principal da igreja é pregar a palavra. Mas ela também tem uma obrigação de ajudar os necessitados, independente de se eles vão crer ou não. Nós não podemos fazer acepção de que grupo nós vamos ajudar. Nós vamos ajudar aquele grupo porque ele tem mais facilidade de ir para a igreja. O outro não, ele não vai. Para que eu vou ajudar? Então, o que a igreja faz? Ela negligencia a ordem de Cristo. Como diz alguns autores, ela rebaixa essa ordem de Cristo. Para deixar mais claro o que eu estou falando, eu vou mostrar um círculo de prioridades feito pelo Timothy Keller, que parece muito a pirâmide Maslow, para nós termos uma noção de como são as necessidades humanas e as suas prioridades. Nessa pirâmide, conforme nós vamos indo do centro para a área exterior, é mais perceptível as necessidades. E quanto mais do exterior para o interior, é menos perceptível. Bom, é fácil perceber isso. Por exemplo, quando nós pensamos nas necessidades físicas, você percebe logo que a pessoa está faminta, desnutrida, está empobrecida por causa das roupas. Você percebe, por exemplo, no segundo círculo externo, socialmente, que a pessoa está na rua, está sem moradia, está afastada de tudo, não tem companhia. Você percebe um pouco do psíquico quando você vai lá na Cracolândia, ou pessoas que estão com problemas psíquicos. A necessidade teológica, ou seja, aquela necessidade de Deus, é a mais íntima, mais entranhável, está no centro do círculo. Por isso que nós temos que tratar com todas as esferas da pessoa.
porque muitas vezes tudo isso é um desarranjo, inclusive, com Deus. E a nossa obrigação como cristãos é tratar sem pensar no resultado, mas sim fazer aquilo que é necessário. Isso nós vemos na Bíblia. Deus jamais falou, olha, você ajuda os pobres, lá no Velho Testamento, em Êxodo, porque isso vai te fazer com que ele se converta a mim. Não, vai e ajude o pobre. Lá não diz assim para o sacerdote, olha, eu te dou o dízimo, você dá para aqueles pobres que podem frequentar o templo. Não, ajude o estrangeiro, ajude o necessitado. É assim que está na Bíblia. Nós devemos fazer isso, como está em Efésios, porque nós fomos feitos por Deus, separados, somos a poesia de Cristo para as boas obras em Deus. Está em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Tiago nos alerta que se nós encontrarmos uma pessoa faminta, sem bens materiais, e nós simplesmente falarmos a palavra para ela e a mandarmos embora, é uma fé é uma fé que não tem sentido, ou seja, é uma fé que não se manifesta em obra. Por isso ele mesmo diz, eu duvido dessa fé. Eu duvido de uma fé que não tenha obra. É basicamente o que Tiago quer dizer. Quando, pois, Jesus diz ao doutor da lei, vá e fazes tu a mesma coisa, nós temos algumas coisas que nós podemos pensar. São pontos a pensar. Vamos vê-los? O primeiro ponto que nós temos que pensar nessa fase de Jesus é: exercer misericórdia não é uma opção. Exercer misericórdia é uma obrigação. Como eu disse, existem algumas pessoas que têm o dom da misericórdia. Essas fazem mais e sacrificam mais do que nós. Mas esse é um ministério para todas as pessoas, para a igreja e para todos os membros da igreja. Quando condenamos o sacerdote levita, na verdade, condenamos a nós mesmos. Porque a igreja que deixa os pobres à sua própria sorte, comete pecado. Ela condena os dois, diz que é o erro que eles cometeram, a insensibilidade. Mas ela é tão insensível quanto eles. Então, quando a igreja deixa de exercer o ministério junto aos pobres, ela está fazendo como eles. Estão deixando eles caídos, quase mortos, abandonados na estrada. Também nós estamos dando desculpas, como o sacerdote levita. Eles tinham desculpas para não prestar ajuda. Era uma questão cerimonial, eles ficariam impuros, não poderiam praticar o seu ofício. E a igreja também tem suas desculpas. Eu não tenho tempo, eu não tenho condições econômicas, eu não sei fazer, nunca estive com eles, eu não sei como reagir. Eles são pessoas que estão pobres porque eles não souberam viver, foram desperdiçar o seu dinheiro com bebida ou com vícios. Várias desculpas que nós temos para não exercer misericórdia. E nós condenamos o levita, condenamos o sacerdote. Mas somos exatamente iguais. Outra questão bem marcante é que a misericórdia é a marca do cristão. Um exemplo disso é que Juliano, que foi imperador em 321 de Roma, queria revivar o paganismo, que o reino já estava se tornando cristão. Mas o que esbarrou foi a constatação que os cristãos faziam obras e cuidavam dos pobres, tanto da cristãos como não cristãos. E isso tinha ganho no povo a graça do povo, por isso ele não conseguiu revivar o paganismo. Ele até escreveu uma carta reclamando que enquanto os cristãos cuidavam dos seus, os nossos não cuidam. Talvez a característica mais forte é que exercer misericórdia é a prova da nossa fé. Em 1 João 3,17 diz assim: meus irmãos, se alguém tiver bens materiais e ver o seu irmão passando necessidade e não se compadecer dele, como pode estar nele o amor de Deus?
Meus filhinhos, amemos não somente de palavras, mas também em ação. É pesado esse versículo. Isso mostra e realmente me deixou apreensivo sobre como é minha fé. Eu estou mostrando nas minhas obras a fé que eu tenho lá dentro? Ou é só uma fé de templo, de domingo, sem uma ação positiva? Outra característica é que exercer misericórdia prova a nossa fé e o nosso caráter. Há um exemplo, inclusive num livro do Timothy Keller, que uma senhora muito rica tinha um sobrinho que a tratava muito bem. Mas ela queria saber se realmente ele era bondoso ou se era somente da boca para fora, porque ela era rica. E ela não tinha outro herdeiro senão ele. Um dia, para testá-lo, ela se vestiu de uma moradora de rua e ficou na escada, na casa onde ele morava, esperando quando ele chegasse. Quando ele chegou, a tratou muito mal e a enxotou dali. Então, nesse momento, ela começou a perceber qual o verdadeiro caráter que seu sobrinho tinha. Assim somos nós também. Somos amorosos, misericordiosos quando estamos na igreja no domingo, mas quando voltamos para casa, ignoramos e desprezamos o pobre e o necessitado. Misericórdia também é saber que todos nós somos pobres espiritualmente. Quando nós olhamos os alcoólatras, ladrões, prostitutas, assassinos e pessoas que estão necessitadas e pobres, temos que lembrar que nós somos espiritualmente tão pobres, não há diferença nenhuma. Nós fomos alcançados pela graça de Cristo, na sua misericórdia restituidora, mas também éramos pobres e necessitados, também estávamos debaixo da mesma maldição e da mesma ira de Deus. Por isso, nós temos que olhar com um olhar de empatia e nunca de superioridade. Misericórdia implica, principalmente, em levar o fardo uns dos outros. Não é dar as migalhas do que sobra. Não é fazer uma oferta no domingo para ajudar alguém que está necessitado, ou um grupo necessitado, ou então um serviço de assistência social. É bom fazer isso, mas exercer misericórdia é muito mais do que isso. É carregar a carga que o outro tem. Isso incomoda, isso dá desconforto. Carregar a carga dos outros representa que você também vai ter que levar um pouco do peso, você vai ter que se envolver, você vai ter que sacrificar um pouco do seu tempo, um pouco das suas finanças, um pouco da sua vida com o outro. O nosso maior exemplo é Cristo. Ele fez isso. Ele deixou a sua glória, deixou a sua riqueza, ele sendo o rei do universo, ele se tornou homem e veio aqui, tomou a nossa carga, tomou o nosso fardo, sentiu os nossos problemas, sentiu as nossas fraquezas, sentiu as nossas tentações, sentiu a nossa ingratidão, morreu na cruz pela ingratidão, pelo pecado, pela corrupção do homem, pela politicagem, tudo aquilo que nós condenamos. Mas mesmo assim, ele teve misericórdia de nós e deu a sua vida para que nós tivéssemos misericórdia dos nossos irmãos e das pessoas do mundo. Terminando, se eu tivesse que contar uma parábola moderna do bom samaritano, seria esse trecho do filme A Lista de Schindler. Mostra uma forma de exercer misericórdia, inclusive sobre aqueles que nós não temos nenhuma relação de amizade, que era o alemão com o povo judeu.
Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... podia... Oscar, e aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas. 10 pessoas a mais. E isto. 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa. E não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. Vá e faça a mesma coisa. Amém.